Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo agora. Aulinha de comércio mundial aqui com o Fidelis, hein? Vamos lá, vem comigo e aprende já dessa vez. Galera, ó, estamos aqui, vamos falar de comércio. Comércio é uma das coisas mais antigas que a gente tem. O ser humano, quando ele nasce como sociedade, já quando ele constrói como sociedade, ele já vai criar essa ideia do comércio, de troca de coisas. Então eu tenho uma coisa, eu preciso de outra, eu quero trocar. E logo lá na nossa antiguidade, a gente vai ter ali o tempo todo as primeiras cunhagens de moeda que a gente vai ter, tá? Então a gente vai ter os fenícios, os assírios, que já vão fazer trocas a partir de moedas. Então os metais começaram a se tornar peças fundamentais aí de troca. Então eles tinham que achar prata, ouro, outras coisas aí, tá? Isso era importante então nesse princípio de sociedade. Por quê? Porque começa com a troca. Então eu começo a trocar aí algumas coisas com vocês. Só que imagina se eu tenho muitas coisas e eu quero trocar por muitas outras coisas. E eu tenho que carregar isso aí. É mais fácil eu compor aí um preço, colocar uma coisa de preço aí, né? E carregar uma coisa menor. Então essa moedinha ou esse pequeno toco ou esse pequeno ladrilho, né? Isso aí representa um objeto que eu tenho que você queira. É assim que a gente vai começar. Algumas ilhas na Polinésia, a galera vai trocar por sementes, que é isso que é o importante, que é a riqueza deles. Acontecia muito quando os espanhóis chegaram aqui nas Américas, da gente ter essa ideia de que o ouro não valia muita coisa. Mas, por exemplo, o cacau era uma moeda de troca muito mais interessante. Então, os exploradores espanhóis, portugueses, aproveitaram disso e acabaram pegando aí muito ouro nessa troca aí com os indígenas aqui nas Américas, tá? Então, nas antiguidades a gente tem isso aí. E aí a gente vai ter uma coisa muito importante que vai ser a Rota da Seda. A Rota da Seda, na verdade, vai ser uma rota mesmo de comércio na antiguidade que vai juntar o Ocidente com o Oriente, né? Então, China, Índia, Japão com a Europa ali, com o Oriente Médio. A gente pode dividir essa rota em duas partes. A gente pode ver a rota terrestre e a rota ali marítima. Quando a gente tem o fechamento de uma dessas rotas, né, que é a parte marítima ali pelo Oriente Médio, que a gente vai criar a necessidade dos europeus de circunnavegarem a África. E a partir daí, eles vão acabar tendo os descobrimentos das Américas e tudo mais. Então está relacionado com essa rota aí. Essa rota é muito importante porque ela vai ser a primeira vez que a gente vai ter ligação entre grandes civilizações, que eram as civilizações ali do Oriente Médio, Mesopotâmia e outras coisas, e as orientais, como os chineses e os indianos, por exemplo, tá? Quando a gente vai para a Idade Média, então a gente fala principalmente de Europa, na Europa vai rolar o escambo, né? Então a partir daí a gente vai ter trocas novamente. Eu preciso de uma coisa, você tem essa coisa, a gente troca, a gente entra em acordo e troca essas coisas. Se a gente for pensar, e aí tem um pensamento mais atual, a gente meio que retorna hoje, apesar de ter um comércio muito complexo com dinheiro e tudo mais, a gente vai ter um tipo de escambo na atualidade, que é a questão de parcerias dos blogueiros e dos influenciadores que vão trocar ali. Então eu troco, por exemplo, comida pelo meu trabalho de divulgação. Isso é uma forma de você trocar, é uma forma de escambo moderno. A gente tem até vários artigos que falam sobre essa ideia do escambo moderno aí, tá? E depois a gente tem a ascensão do capitalismo pós grandes navegações até os dias atuais, que é o sistema, né, que se consolidou. Não estou falando, né, então você está falando que o comunismo não deu certo. Sim, a gente não teve nenhuma experiência que a gente pode falar que realmente, né, se você pensar a própria China, ela está mais num processo capitalista do que próprio comunista. Então, a gente vai ter esse sistema que é o capitalismo, que é o sistema vigente, que é o sistema que a gente vai utilizar até hoje. Mas como que ele acontece? Como que ele nasce? Como que ele, né, cresce e chega nos dias atuais? A gente vai dividir em três fases principais. A primeira fase vai ser o capitalismo comercial,
Capitalismo comercial é aquele capitalismo que vai ser das grandes navegações até a primeira revolução industrial. Então a gente vai ter comercial, a gente vai ter produto. Vamos pegar muito ouro, muita prata, principalmente na América, e isso aí vai trocar por produtos. E aí a gente tem todos os ciclos econômicos que vocês têm que lembrar. Ciclo, por exemplo, aqui no Brasil, do pau-brasil, né, o ciclo da cana-de-açúcar. Tudo isso vai estar relacionado a esses grandes produtos dentro desse capitalismo comercial. A partir daí, a gente vai ter o capitalismo industrial, a partir da Revolução Industrial, onde agora eu tenho produtos que são matérias-primas e eu tenho produtos que são produtos de valor agregado, ou seja, que passaram por um processo industrial. Então, esses produtos têm que necessariamente ter um valor adicional aí, porque você teve uma construção. Você não só plantou, você transformou ali aquele vegetal, aquilo que você está com matéria-prima, em outra coisa. E aí a gente vai passar para o capitalismo financeiro. Qual que é a ideia do financeiro agora? É o dinheiro que manda. Não só o dinheiro, mas tudo que o dinheiro gera. Os juros, o lucro, né, que são dinheiros virtuais, são dinheiros que não existem. Né? Eu compro uma coisa sua, ele tem um valor, e aí se eu não pago, né, eu acresço um valor de juros. Esse valor de juros é um valor que não existe. Se eu não pagar, ele vai continuar crescendo ali. Então ele é um dinheiro virtual ali. Então hoje a gente trabalha muito isso com créditos e lucros, né? E isso vai acontecer vai inchar então essa bolha comercial como aconteceu em 2008. Por exemplo, todo mundo investindo no mercado imobiliário, de repente as casas não tiveram mais compradores, não tinha dinheiro para investir. E aí todo mundo tirando esse dinheiro e acontece essa explosão da bolha. Não existe dinheiro e todo mundo resolve tirar esse dinheiro, tá? Então isso vai acontecer sempre. A gente sempre está em crises. E a última grande crise, você pode pensar em 29, pode pensar na década de 70, mas a grande última crise foi essa de 2008. Aí, show? Beleza. Vamos entender um pouquinho mais então do capitalismo. Qual que é a premissa do capitalismo então? A premissa é buscar novas mercadorias para acumular riquezas. E também, se eu tenho, para eu ter R$ 1 milhão, eu vou ter que ter 1 milhão de pessoas com R$ 1 a menos. Então é esse acúmulo de riquezas o tempo todo. E aí o que acontece desde as grandes navegações? Aquelas áreas que estão mais adaptadas a conseguir novas riquezas e acumular, conseguir novas mercadorias, elas vão então se tornar as antigas metrópoles e hoje as produtoras de mercadoria com maior valor agregado. Se você pensar, quem era metrópole continua sendo hoje um país desenvolvido. A gente só vai ter os Estados Unidos como exceção a essa regra. Os Estados Unidos então vai ser exceção, ele vai ser colônia por um pouco de tempo e aí ele vai se tornar aí hoje um país desenvolvido, mas eu já vou explicar para você. Mas via de regra, a gente vai ter o país que era metrópole se tornando um país com produção de mercadoria de valor agregado. E os menos adaptados a essa busca vão ser as colônias daquele período e agora os países produtores de commodity ou de matéria-prima. Então, se você imaginar o Brasil, hoje a gente produz o quê? O maior produtor de carne bovina, um dos maiores produtores agrícolas, celeiro do mundo. Mas a gente está produzindo commodities, a gente está produzindo matéria-prima. E aí a gente compra com maior valor agregado. Tá? Então essa que é a diferença. Eu vendo ali o ferro a, não sei, 20 centavos a tonelada e eu compro um iPhone a R$ 10.000, uma unidade que usa pouquíssimo ferro aí, tá? Ai, Fidelis, mas tipo, eu tenho muito mais coisas dentro do iPhone. Beleza, você está comprando todo o processo de produção daquele produto, mas você tem que entender essa troca. Eu nunca vou conseguir transformar meu país num país desenvolvido se eu continuar vendendo matéria-prima que é extremamente barato. Eu não vou agregar dinheiro, eu não vou agregar valor. Então, o mais certo seria apontar aí, fazer com que a indústria nacional crescesse de alguma forma. Só que aí entra essa globalização que a gente já entende também. Muita gente lá de fora o tempo todo nessa concorrência. Hoje fala-se muito, como que eu vou concorrer com a China
Como que eu vou concorrer com os tigres asiáticos? Extremamente barata a produção, e aí se torna um produto muito barato, e aqui é muito mais difícil a gente fazer isso, tá? Por que que os Estados Unidos é uma exceção? Os caras foram malandrinhos. Acordo de Bretton Woods em 1944. Esse acordo, então, durante a Segunda Guerra Mundial, já era um acordo prevendo como que ia ser a economia mundial aí, tá? Então, ó, esse acordo que a gente vai ter da economia vai ser de 44 para reger esses parâmetros aí. Regendo esses parâmetros aí, eles vão colocar o dólar como fator referência para os 44 signatários. Então eles vão falar, olha, tudo que vocês fizerem, então, o dólar vai se tornar o valor referência aí de tudo que a gente for comprar ou vender a partir de agora. Isso vai fazer com que os Estados Unidos saia bem na fita, né? Saia bem aí. Por quê? Como que eles fazem isso? Atrelando o dólar ao ouro. Então o dólar vai valer ali tanto de ouro, vai criar esse lastro importante. E aí o dólar se torna a partir daí o lastro das outras moedas. É muito comum a gente falar, olha, a gente tem aí a gente olha o dólar como ali o valor referência para todo mundo hoje. Acontece por causa do Bretton Woods. E aí eles criam duas agências importantes. Eles vão criar o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, né, que se torna o Banco Mundial, que vai ser nada mais nada menos do que uma agência de crédito. Essa agência de crédito, então, vai emprestar dinheiro para os países em desenvolvimento. E o Fundo Monetário Internacional, que seria uma caixinha desses países. Se eu precisar, então, a partir daí, financiar alguma coisa num país que está quebrado, eu posso pegar esse dinheiro do FMI e depois eu pago de volta, tá? Essa diferença o Brasil já pediu várias vezes aí. Além disso, foi criado na época, em 47, o GATT, né? O General Agreements on Tariffs and Trades. Isso. Então, o que, que era a ideia, né, desse GATT? É reduzir as tarifas entre os países, é organizar isso aí, tá? Em 95, a gente vai ter a criação da OMC, da Organização Mundial do Comércio aí, que vai criar rodadas de negociação, que são as famosas rodadas de negociação da OMC. Elas acontecem, então, em 47, em Genebra, rodadas de Genebra, em 73 e 79, em Tóquio, 86 a 79, Uruguai, e por enquanto nós temos a rodada de Doha, vocês já devem ter ouvido falar disso, de 2001 a 2015, por enquanto. Então, essas rodadas de negociação vão ser entre todos os países para reorganizar essas referências todas do mercado mundial, para que a gente tenha ali uma certa estabilidade, uma certa igualdade entre todos os países aí, beleza? A gente sabe que isso não acontece, mas a ideia é essa. Essa foi a aula de comércio mundial. A gente se vê por aí. Tchau!